Mais um ano de grandes realizações. Louvamos a Deus por nos permitir trilhar um período de avanços na oração, evangelização, discipulado, plantação de novas igrejas e ações de compaixão. Somos gratos também aos batistas brasileiros que nos acompanharam, somando forças para o bom desenvolvimento da obra missionária no Brasil. Sem esse apoio, não teríamos visto o grande mover de Deus nos campos. Ver o povo batista nas ruas proclamando as boas novas foi motivo de grande alegria e a prova de que juntos alcançaremos o Brasil para Cristo. As imagens a seguir mostram os resultados não apenas dos obreiros de missões nacionais, mas também de cada irmão e irmã que, de alguma forma, tomou para si a responsabilidade de viver a nossa causa, a nossa missão. Capacitar pastores e líderes a desenvolverem uma visão missionária madura é o objetivo da Igreja Multiplicadora. Fundamentada no livro de Atos dos Apóstolos, ela traz como resultado a multiplicação de cristãos em igrejas em qualquer lugar do Brasil, de maneira contextualizada. Para tanto, são realizadas clínicas, seminários e congressos. No período de um ano, contamos com a participação de mais de 7.000 líderes. Para facilitar o processo de propagação dessa visão, missionários de missões nacionais recebem capacitação para aplicação de clínicas em suas regiões de atuação. O pastor Aloísio Penido, presidente da Convenção Batista Mineira, fala sobre a importância dessa visão. Eu quero dizer que esta é uma ideia bíblica, porque em Atos 9:31 a palavra de Deus diz que assim, pois, as igrejas se multiplicavam. As igrejas estavam em paz com Deus, com os irmãos e, como consequência, elas se multiplicavam. As igrejas precisam ter essa visão de multiplicação, assim como o crente precisa ter a visão da multiplicação. Um cristão precisa levar outro cristão aos pés de Jesus. Isso se chama discipulado. E a Junta de Missões Nacionais, ela está exatamente incentivando as igrejas a trabalharem com o discipulado, em que cada crente será treinado, capacitado a levar outra pessoa aos pés de Jesus e depois fazer daquela pessoa um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Como consequência, as igrejas se tornarão relevantes, crescentes e automaticamente se multiplicarão. A primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo, também é multiplicadora. Seu pastor, Antônio Mendes, deixa um recado aos demais líderes do Brasil. Se sua igreja se chama ela de missionária, não esqueça que isso é redundância. Se ela é igreja, tem que ser missionária. E se ela é missionária, tem que ser multiplicadora. Ela tem que multiplicar, fazer com que outras igrejas nasçam debaixo da orientação dela e essas outras igrejas que nasceram, que também faça nascer outras igrejas. Conquistar o Brasil para Cristo é também fazer com que o Evangelho chegue aos corações dos estrangeiros que aqui vivem. Para alcançar este objetivo, foi criada a Gerência Nacional de Missões com etnias no Brasil, resultado da parceria firmada entre as duas juntas missionárias da Convenção Batista Brasileira. Sob a liderança do pastor Marcos Calisto, a gerência tem promovido fóruns sobre etnias e produzido material evangelístico específico em árabe, inglês, espanhol, italiano e alemão. Novos vocacionados para este ministério estão surgindo e a barreira da língua tem sido amenizada pela dedicação dessas vidas. Atualmente, Missões Nacionais conta com 13 obreiros atuando na evangelização de hispânicos, ciganos, árabes e africanos no estado de São Paulo, chineses em Minas Gerais e japoneses no estado do Paraná.
eu não conheço, antes eu não conhecia Jesus, eu não leio Bíblia, conheço, não, e eu fui lá e sentar lá quietinha, né? Só ouvir o que a gente fala depois eu sei que eles culto todo dia, todo domingo, né? A gente fica lá, todo chinês fica naquela casa e como fala, ler Bíblia e falar sobre a palavra de Deus, né? E devagarinho, quando eu acho, essa palavra é muito bom para mim, acho parece toca meu coração, entendeu? E eu começar a abrir a Bíblia, vai ler, começar no começo eu não interessa, né? Depois eu leio mais, acho muito bom e eu quero ler, tem vontade, né? E então todo dia quando eu não está ocupada e ler Bíblia, ler a palavra de Deus, e essa palavra me ensina muito e muda meu pensamento e como é que é certo é viva, entendeu? E foi ano passado, fevereiro, eu fui batista, né? No país da diversidade cultural, temos avançado na evangelização das tribos indígenas. Hoje são 28 missionários atuando em 34 projetos, que somaram em um ano cerca de 80 indígenas batizados. O desenvolvimento de líderes autóctones é uma das ênfases desse ministério. Na tribo Xerente, por exemplo, líderes estão em fase de conclusão de cursos de teologia e se preparam para assumir a liderança de igrejas, podendo ser reconhecidos como pastores dentro e fora de suas aldeias. É desejável que assim aconteça, que esses líderes que estão surgindo, no nosso caso, estão a nível ainda de preparação para um trabalho pastoral dentro de sua própria etnia. Mas aqui e acolá, temos tido a alegria de ver algum deles pregando fora da sua própria etnia também e esperamos que no futuro isso aí seja uma realidade bem mais expressiva do que hoje. Mas tudo isso demanda um certo tempo, é o produto da implantação do Evangelho numa determinada etnia. No Alto Solimões, Amazonas, a formação de liderança autóctone é coordenada pelo casal de missionários indígenas Eli e Anita Ticuna. Anualmente são realizados encontros para o despertamento de vocações e a capacitação dos indígenas para assumirem a liderança de trabalhos locais. Desde que conheci a Deus, desde que levantei a mão, eu tenho preocupado por pescar outras pessoas, né? E futuramente eu quero me pastorear lá dentro, né? E eu sei que a aldeia, outras aldeias vai ter dificuldade, não vão receber, né? Nem por isso a gente pode parar, né? Porque somos treinados de Jesus, somos discípulos de Jesus para levar o Evangelho. Para fazer frente ao avanço das drogas, que se espalha por todo o país, nas diversas classes sociais e faixas etárias, o Ministério Cristolândia continua se expandindo. Está começando a Cristolândia de Vitória! Missões nacionais! A Convenção Batista Brasileira! A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo! E toda
hoje são 6 unidades da Missão Batista Cristolândia, 15 centros de formação cristã e 4 comunidades terapêuticas no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O apoio de igrejas, voluntários e instituições é essencial para que possamos desenvolver esperança e dignidade àqueles que já haviam desistido da vida. Algumas vezes essa ajuda chega por meio de mutirões sociais que visam amparar os alunos do Ministério Cristolândia, dando-lhes condições de serem reinseridos na sociedade. Atendimentos odontológicos, jurídicos e ambulatoriais são algumas das ações que integram esses mutirões. E louvamos a Deus pelas vidas que se apresentam para transformarmos as Cracolândias em Cristolândias. Uma novidade nesse ministério é o projeto piloto Sonho de Mãe, em Italva, no Rio de Janeiro, em que mães que já estejam na fase de reinserção reaprendem a cuidar de seus filhos, retomando os laços antes cortados pela dependência química. Aos poucos, o cotidiano familiar vai sendo restaurado e juntas, essas vidas escrevem uma nova história ao lado de Cristo. O mundo lá fora só tende a piorar, não tem nada para melhorar, né? Nós estamos em tempos decadentes, então eu falei que eu queria continuar meu tratamento, mas eu também não queria deixar os meus filhos. E depois de mais ou menos umas 2 semanas de muita oração, surgiu a Casa Sonho de Mãe. E assim, essa casa foi resposta de oração para mim. E hoje eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho os meus filhos junto de mim. Eu louvo a Deus porque os meus filhos que cantavam funk, que cantavam rap, hoje louvam o Senhor. A minha filha tem o conhecimento da palavra. Então, eu agradeço a Deus porque, mesmo tendo as dificuldades do dia a dia, Deus ele tem nos fortalecido, tem capacitado, né? Porque quem Deus chama, Ele capacita. Então, eu tenho visto as promessas do Senhor se realizando na minha vida e isso é maravilhoso. Resgatar aqueles que já estão escravizados é uma ação emergencial, enquanto a conscientização é um caminho para um futuro sem drogas. Por isso, Missões Nacionais está ampliando sua ação na área preventiva. A realização da Conferência Nacional de Enfrentamento à Dependência Química, em parceria com a Primeira Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, reuniu sociedade e igreja para refletir sobre o papel do indivíduo, igreja e sociedade no combate às drogas, com palestras, técnicas e também mensagens inspiradoras. Deus não julga ninguém pela aparência, pela forma de se vestir, pela cultura ou pelo modo de falar. Mas muitas vezes a igreja tem deixado um grupo de pessoas à margem, justamente por causa desses aspectos. Trata-se das tribos urbanas, que muitas vezes estão bem pertinho de nós e sem conhecer o amor de Deus. Para mudar essa realidade, temos preparado igrejas para compartilhar as boas novas de salvação a estes grupos, respeitando suas culturas. Em São Paulo, a Missão Batista Underground tem usado o rap para comunicar o evangelho aos moradores da comunidade de Paraisópolis. Com um estilo próprio, tem atraído muitos jovens que se identificam com a linguagem. E o estilo despojado dos missionários Leandro e Vânia Poçan. Nós estamos trabalhando com o evangelho da inclusão, incluindo pessoas, principalmente as tribos urbanas, os jovens adeptos de tribos urbanas. E as tribos urbanas são pessoas que se simpatizam por um movimento, por uma filosofia, por um tipo de música, por um tipo de vestuário, e eles se reúnem em grupos e muitas vezes a igreja não está disposta a poder ir e pregar para essa turma, para essa galera. E a gente se dispôs, sentimos no coração de estar pregando o evangelho, de estar levando o evangelho de forma diferente, tanto através da música como através da arte, pregando o evangelho para essa turma aí, para essas tribos urbanas. No Rio de Janeiro, o pastor Celso Godoy, gerente de missões para grupos específicos,
tem realizado várias incursões entre diferentes tribos urbanas, alcançando áreas de risco social, como favelas do Complexo da Maré e outras comunidades. Para o desenvolvimento deste trabalho, o pastor conta com a parceria de igrejas que desejam investir neste campo missionário. O trabalho de missões nacionais com grupos específicos está apenas começando. Ainda existem muitos locais que precisam ser alcançados. Ainda existem muitos grupos excluídos que não conhecem a Cristo e a sua salvação. Nós queremos e precisamos contar com você, Batista brasileiro, para estar conosco nessa luta. Acreditamos que Deus tem muito o que fazer e quer fazer muito nesse país através de nós, os batistas. Mas isso só será possível quando juntarmos as nossas forças, quando pudermos investir pesado na evangelização de grupos específicos, de comunidades de risco, trabalharmos com as tribos urbanas, trabalharmos com os profissionais do sexo, trabalharmos com os presidiários e todos aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho da Graça de Deus. Uma das metas é implantar trabalhos em Mato Grosso, Acre, Bahia, Espírito Santo e realizar congressos de grupos específicos em várias partes do país. Levar a proposta de uma nova vida aos que precisam recomeçar é uma tarefa árdua, que requer estrutura emocional e firmeza espiritual. Assim, é o dia a dia dos obreiros que atuam na evangelização de presidiários. Estamos em 48 unidades prisionais, sendo 19 unidades no Rio Grande do Sul, que abriga adolescentes em conflito com a lei, 17 unidades no Paraná, 2 presídios federais em Catanduva, Paraná e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e 8 unidades para adultos, além de 2 para adolescentes infratores em Minas Gerais. Graças ao nosso Deus, o trabalho tem restaurado vidas e sido reconhecido pela sociedade. Quando eu assumi, logo de cara, logo no início do mês, um dos primeiros projetos que eu recebi foi o da Igreja Batista. E quando a Adriana me trouxe esse projeto, foi um dos primeiros que eu abracei. Principalmente porque tinha, uma das nossas grandes dificuldades são recursos financeiros. Nós não temos como, muitas vezes, buscar recursos e muitas vezes a gente não tem recursos para determinadas ações que a gente deseja implantar. E de repente ver uma pessoa, uma religião com o coração todo aberto, querendo oferecer uma série de ações. Esse recado é não somente para a Igreja Batista, para que ele possa ter realmente voluntários para nos ajudar a transformar esses adolescentes, como também para os meus colegas do Fonacriade, que abram as portas para a igreja, porque eu acho que a gente só tem a ganhar. O programa Radical Brasil é uma das ações de vanguarda de missões nacionais. Ele tem uma importante função por ser uma porta aberta para vocacionados que desejam atuar no resgate de dependentes químicos por meio do projeto Radical Cristolândia ou dos povos ribeirinhos, através do Radical Amazônia. O ano de 2012 foi muito abençoado no tocante ao número de pessoas que se voluntariaram para levar Cristo às Cracolândias. Ao todo, foram formadas 3 turmas de radicais, totalizando 79 vidas consagradas ao Senhor. No tocante à evangelização dos ribeirinhos, o projeto Radical Amazônia teve um grande impulso com a aquisição de um terreno em Manaus para a construção do Centro de Treinamento Missionário na Amazônia e a doação em comodato de uma casa oferecida pela International Mission Board. Esta casa serve de base para a coordenação do projeto e oferece estrutura para hospedar caravanas de igrejas em viagem missionária. Toda essa estrutura seria vã se não fossem as vidas dedicadas ao serviço missionário. Em agosto de 2012, foi iniciada mais uma turma com 10 radicais, que já desenvolvem um trabalho de base na plantação de igrejas multiplicadoras nas comunidades ribeirinhas. Além de evangelizar, é preciso formar líderes autóctones
que possam dar continuidade ao processo de crescimento da igreja a ser formada. Tanto para o Radical Cristolândia ou o Radical Amazônia, Missões Nacionais abre turmas a cada semestre. Abrace esse desafio. Um movimento sem precedentes uniu os batistas brasileiros para a intercessão e a evangelização da pátria. Com início no dia 22 de abril de 2012, tivemos 100 dias de oração pelo Brasil e pela realização da Megatrans. Louvamos a Deus pela participação de 1.934 igrejas nas vigílias oficiais de 6 horas, além das mais de 8.200 pessoas inscritas nos períodos individuais de intercessão. Cerca de 50 mil voluntários foram para